Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo da disciplina Cálculo 3, aqui é o professor Arthur Fassoni e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre curvas no espaço, curvas no plano, curvas parametrizadas, é o nosso assunto hoje, tá? E para entender bem esse assunto, eu gostaria que vocês pensassem em um ponto no plano, no espaço, um ponto P. Pensa numa partícula, né? Pensa numa abelha voando, qualquer coisa assim. Um ponto P, uma partícula que se move no espaço. O que acontece à medida que ela se move no espaço? Ela vai descrevendo uma trajetória, né? Ela vai descrevendo uma curva no espaço, que é o conjunto de todos os pontos por onde ela passou. Tá claro? Então, se você tirasse uma foto a cada instante onde ela está passando e depois juntasse essas fotos, você veria essa trajetória aqui. Então, exatamente isso é a ideia de uma curva parametrizada. É uma curva que a gente vai andar em cima dela à medida que um parâmetro t, que em geral corresponde ao tempo, à medida que esse parâmetro vai passando. Então, o que a gente tem aqui? A posição P desse ponto é uma posição x, y, z que a gente vai denotar por R de t. E essa posição R de t vai ser x de t, y de t, z de t, ela vai variar, porque a cada instante a partícula está num ponto diferente. Então você tem aqui o que a gente chama de uma parametrização. A parametrização é você expressar coordenadas x, y e z no espaço em funções de um único parâmetro, t, e dar um intervalo, um domínio para esse parâmetro, certo? Isso aqui é uma função, é uma parametrização e ela dá origem a essa R de t aqui, que tem as componentes x, y e z, que é uma função vetorial. Porque ela é uma função de uma variável, que é o t, mas a imagem dela é um vetor em R3, ok? Que descreve essa trajetória aqui. Então, aqui a gente tem o domínio, certo? O t vai variar no intervalo AB, por exemplo. Você tem que especificar esse domínio aqui na parametrização. Então, a gente pode imaginar também que a função vetorial é uma função que pega esse intervalo do tempo aqui, né, que é um intervalo finito e retilíneo aqui no eixo do t, e ela pega e deforma esse intervalo, né, e transforma esse intervalo numa curva espacial aqui, tá claro? Então ela está deformando um intervalo retilíneo numa curva contida no espaço R3. Então, o que é uma curva parametrizada? Uma curva parametrizada é uma curva C no espaço, né? Aqui a gente tem uma curva C em R3. Não basta ter uma curva C em R3 para ser uma curva parametrizada. Uma curva parametrizada é uma curva no espaço que é descrita por uma parametrização. Tá claro? Então ela está parametrizada. Está parametrizada se a imagem de R de t é igual a C. Tá claro? Então, a gente tem alguns elementos, né? A parametrização da curva é o R de t, a função vetorial. Você pode escrever assim ou assim, né? Você tem que dar o domínio do tempo. Você tem as componentes de R de t, que é x de t, y de t e z de t. Você tem um parâmetro, que é a variável livre, que é o t. E você tem a imagem ou traço, que é o conjunto de todos os pontos R de t, com t variando no intervalo. Essa imagem ou traço tem que ser igual à curva parametrizada, igual à curva C, para que a curva C esteja parametrizada. Tá claro? No exemplo vai ficar menos abstrata essa ideia, mas é essa a ideia aí. Vocês já viram equações paramétricas de retas lá na geometria analítica. Aquilo é um tipo de parametrização para uma reta, certo? Aqui a gente vai trabalhar não só com retas, mas com curvas quaisquer. E o que é importante aqui
que vai ser bem importante para a gente, é o vetor tangente. Dá uma olhada aqui. Você tem a curva C, ok? Você tem um ponto aqui, R de T0 fixado, e daí você considera um ponto R de T0 mais ΔT, ok? Então você tem ali um segmento aqui de R de T0 a R de T0 mais ΔT, é um segmento secante a curva, tá claro? Se você dividir esse segmento por ΔT, como ΔT é pequeno, você vai ter esse vetor aqui, ó. Esse vetor aqui é como se fosse o R de T0 mais ΔT menos o R de T0, só que ele é paralelo a esse vetor aqui, só que como você dividiu por ΔT e o ΔT é pequeno, você está dividindo por um número menor que 1, você está aumentando o comprimento do vetor. Então é igual esse vetor verde, só que com comprimento maior, tá claro? O que acontece à medida que você vai diminuindo o ΔT? Se você pegar um outro ΔT menor, você tem esse vetor aqui. Que esse vetor é o R de T0 mais o novo ΔT menos R de T0. Quando você divide por esse novo ΔT, você tem isso. E o que acontece no limite quando o ΔT tende a zero? No limite, quando o ΔT tende a zero, você vai ter isso aqui, ó, um vetor tangente à curva. Você vai ter o R' de T0. Então, R' de T0, você faz o quociente R de T0 mais ΔT menos R de T0, divide por ΔT e faz o cálculo limite disso aqui quando ΔT tende a zero. Tá? Você está derivando a função vetorial. E qual que é a coisa boa aqui? Se a sua função vetorial tem componente x de t, y de t e z de t, e essas componentes são diferenciáveis ou deriváveis, né? Você sabe derivar essas, e você pode derivar essas componentes, então a derivada da função vetorial é a derivada componente a componente, ou seja, você passa o limite para dentro, calcula o limite aqui em cada componente do x de t0 mais ΔT menos x de t0 sobre ΔT, o mesmo para o y e para o z, e no final você tem as derivadas de x, de y e de z. Então, para calcular, a gente não vai ficar calculando o limite, vai simplesmente derivar componente a componente. Qual que é o nome desse vetor aqui? O nome desse vetor aqui é derivada de R de t em T0, ok? Ele também é o vetor tangente à curva no ponto R de T0, ok? Por causa dessa interpretação geométrica que está aqui. E além disso, ele representa o vetor velocidade de uma partícula cuja posição é R de t. Então você tem uma abelha voando e a posição da abelha é o R de t. Ela descreve essa trajetória aqui à medida que ela voa. Então, se você tem a fórmula para R de t e calcular as derivadas aqui, você tem um vetor velocidade da abelha em cada instante. Tá claro? Observe, além disso, que ele aponta no sentido da curva, tá? Se o R de T0 aponta para lá, significa que a curva estava sendo percorrida naquela direção, naquele instante, tá claro? Então, o que vai ser uma curva suave para nós, pessoal? Uma curva suave, quando a gente fala curva suave, vai ser uma curva C parametrizada por x de t, y de t, z de t, onde essas funções são diferenciáveis. Então, se elas são diferenciáveis, você pode ter o vetor tangente. Então, ela vai ter vetor tangente em todo ponto. Mas, além disso, o vetor tangente tem que ser não nulo, tá claro? Porque se o vetor tangente for nulo, você pode ter um bico naquele ponto. Então, para ser suave, não possuir bicos, né? O que é possuir bicos? É uma curva assim, ó. Você está andando aqui e daí de repente já tem um bico aqui. Então, uma curva suave é uma curva que não possui bicos. Quais são as exigências matemáticas para isso? A primeira exigência é que possua derivada em todos os pontos, que daí você pode calcular vetor tangente. Mas além disso, o vetor tangente tem que ser diferente de zero, porque aqui pode ser que ele não exista, ou pode ser que aqui ele exista e seja zero também. Então, você tem que ter as duas coisas, ok?
Beleza, agora vamos fazer um exemplo aqui. Eu quero mostrar para vocês a diferença de parametrização e de outros tipos de descrever curva. Então, eu vou falar aqui para vocês sobre 3 maneiras de descrever uma curva no plano. Vou focar no plano, tá? No espaço tem algumas diferenças. E vou usar como exemplo, um exemplo mais simples é o círculo de centro 0, 0 e raio 1. Como que a gente pode descrever uma curva no plano? De 3 formas. Primeira forma, como o gráfico de uma função y igual a f de x. Então, como gráfico. Segunda forma, como a curva de nível de uma função f de xy. Então aqui você tem uma função de uma variável e o gráfico dessa função é a sua curva. Aqui você tem uma função de 2 variáveis, o gráfico é uma superfície, mas a curva de nível, para um certo valor, é uma curva que descreve a curva que você está querendo. E a outra maneira é a imagem de uma parametrização R de t. Vocês vão ver que são maneiras distintas e complementares, tá? Então vamos fazer... Você tem um círculo aqui de centro na origem, raio 1. Vamos fazer esse círculo, só desenhei aqui. Como que eu descrevo ele de cada um desses jeitos aqui? Vamos ver o jeito A. Qual que é a função cujo gráfico dá o círculo? Bom, não tem uma função cujo gráfico dá esse círculo, né? Porque para um x aqui você tem 2 y. E para um y você também tem 2x. Então, eu vou chamar essa curva aqui de C, esse círculo aqui de C. Certo? É minha circunferência de centro 0, 0 e raio 1. C é a união dos gráficos de quais funções? Y igual a um f1 de x, que vai ser raiz de 1 menos x quadrado. Tá claro? Porque qual que é a equação do círculo? X quadrado mais y quadrado igual a 1. Você isola o y, você tem y igual a mais ou menos raiz de 1 menos x quadrado. Então, o f1 tá aqui. Y igual a f1 de x. Você tem a parte superior, né, o hemisfério norte do círculo. Então, ele te dá metade. Então, para você ter o C, você tem que unir o gráfico da F1 com o gráfico da F2, que vai ser a parte negativa. Tá claro? E o domínio que você tem que especificar, que é x de menos 1 a 1 e x de menos 1 a 1 aqui também. Tá claro? Então, F2 é esse cara aqui. Ok? Beleza. E agora? Então, essa é a maneira A. É como gráfico ou gráficos de uma ou mais, né? Função ou funções de y, funções de x. Tá claro? Beleza. Qual que é a segunda maneira? Letra B. Curva de nível de uma função f de x, y. A gente já fez aqui. Olha só. Equação do círculo, né? Vou dar uma equação, então, de C. Qual que é? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. É equivalente a o quê? F de xy igual a 1, onde f de xy é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá claro? Então, você tem uma função agora de 2 variáveis, que é x ao quadrado mais y ao quadrado. Qual que é o gráfico de f de xy aqui? Então, vou fazer aqui. Gráfico de f de xy. Vai ser z igual a f de xy igual a x2 mais y2. Vocês sabem que isso representa um paraboloide. É claro? Aqui está o z, y
no x. Então, o gráfico dessa função de duas variáveis é uma superfície em R3. Nesse exemplo aqui, é um paraboloide circular. Agora, o que significa isso, então? C é a curva de nível 1 de f de xy. Ou seja, quando f de xy é igual a 1, o conjunto de todos os pontos, né? Então, C é o conjunto de todos os pontos em R2, tal que f de xy é 1. Então, você vem aqui e olha quem que é o 1 aqui no Z. 1 aqui. Você corta por um plano aqui assim, na altura 1. Isso vai te dar esse círculo aqui. Tá claro? Qual que é o conjunto dos pontos no plano que é levado ali naquela altura 1 ali? Ora, é justamente, né, essa curva de nível aqui. Tá claro? Essa aqui é a circunferência de raio 1 em centro na origem. Tudo bem? Então observe que nesse exemplo B, a sua função f de xy pode descrever várias curvas diferentes. Aqui ela vai descrever várias circunferências diferentes. Se você mudar o nível, aqui a gente usou 1, igualou a 1. Né? Mas se você usar 2, vai ser x² mais y² igual a 2, vai ser um círculo de raio raiz de 2. Ou seja, você vai estar subindo esse plano aqui ou descendo. Então, à medida que você varia o nível, você varia o raio, então você tem uma família de curvas de nível, né? São círculos aqui todos centro na origem. Mas quando você escolhe um nível fixado, você tem a curva que você está interessado. Tá claro? Então isso é diferente. Observe que você precisa de todas essas maneiras às vezes, ok? E para calcular integrais de linha, que é o assunto dos próximos vídeos, né, o assunto dessa parte do curso, a gente vai usar a terceira maneira, tá? Muitas vezes as curvas vão ser dadas assim, vocês vão precisar lidar com esse tipo de situação, às vezes para encontrar, né, a curva, que às vezes eu vou dar duas equações, a curva é a interseção dessas duas superfícies, etc., né? Mas vocês vão precisar também de saber parametrizar a curva, ou seja, imagem de uma parametrização. Como que a gente parametriza a curva C? Certo? Parametrizar é fornecer uma parametrização, fornecer uma função vetorial, ou simplesmente escrever assim, quem é o x, quem é o y, no caso aqui não tem o z, ok? É uma curva no plano. E onde o t varia para que você tenha esses caras aqui na curva, tá claro? Então, não existe uma receita para monetizar uma curva. Cada exemplo, cada exercício, cada caso é um caso. Então você precisa olhar para as equações e ver o que você pode extrair ali. Ora, a gente tem x² mais y² aqui igual a 1. E a gente tem essa circunferência aqui. Essa aqui é a equação. A gente tem que escrever x e y em função de t, certo? De forma que quando t varia, o conjunto dos pontos x de t e y de t varia em cima da curva. Ora, qual que é o jeito que eu vou usar aqui? Vocês sabem das coordenadas polares, que elas são, né, polares. Coordenadas polares. O que é? X igual a r cosseno θ e y igual a r seno θ. Né? O que as coordenadas polares descrevem? Aqui você tem um ponto xy, ele tem um raio r e faz um ângulo θ aqui com o eixo x. Ok? Sabe que coordenadas polares você tem quantos parâmetros? R e θ, numa certa região. Então você tem dois parâmetros. E à medida que os dois parâmetros variam, você descreve um objeto bidimensional, uma região de integração, uma integral dupla. Então, coordenadas polares, dessa forma aqui, servem para descrever regiões que têm área. A gente quer descrever uma curva que ela não tem área,
certo? Era só, por exemplo, a fronteira de uma figura. Ora bem, olha bem. Coordenadas polares, se você falar que o R varia de 0 a 1 e o θ, né? Então, se a gente botar aqui R variando de 0 a 1 e o θ variando de 0 a 2π, o que a gente tem? A gente tem um disco de raio 1, tá claro? Vocês já viram isso nos vídeos anteriores. Esse é o conjunto de todos os pontos que estão a distância menor do que 1 da origem e estão em todas as direções, de 0 a 2π. Então, esse disco de raio 1. Então, é o conjunto todo interior aqui da circunferência. A gente quer descrever só a borda dessa circunferência. Então, a gente pode se valer dessa ideia de coordenadas polares e pegar só a borda. A gente quer só essa borda aqui, ó. Quem que é essa borda aqui? Não é você tomar R igual a 1 aqui? Então, regiões no plano você tem 2 parâmetros variando. Curvas, você tem um parâmetro só. Então a gente vai usar as coordenadas polares, mas com o parâmetro R igual fixo, igual a 1. Então a gente vai ter um cosseno, em vez de chamar de θ, eu vou chamar de t. E um seno t, tá claro? Com t variando de 0 a 2π. Então lembre-se que regiões você tem 2 parâmetros livres e curvas você tem um parâmetro livre só. Então aqui, ó, você tem a circunferência e um ponto aqui, um ponto cosseno t, seno t, tá claro? O ângulo aqui é o t. Então, à medida que o tempo passa, você está girando o seu ponteiro aqui, saindo da origem, tá claro? Então, no t igual a 0, você está aqui, ó. Né? O t vai andando, o ângulo está andando. Você vai andando aqui, tá claro? Então, você, quando t tá a 2π, você volta aqui. Então, quando t é igual a π, tá aqui, ok? Você já sabe disso tudo. Observe que o raio está fixo, é 1. Você não vai sair da circunferência aqui de raio 1, ok? Então, essa é uma parametrização dessa curva, ok? Por que é importante parametrizar curvas assim? Para calcular integrais de linha. E essas curvas assim fica muito fácil de calcular o vetor tangente. Quem que é o vetor tangente? É o R' de t, ok? Então, se a gente tem o R de t, ele é o x de t, que é cosseno t, y de t, que é o seno t. Neste exemplo aqui, ok? Então, deixa eu marcar esse exemplo aqui. Então, quem que é o R' de t? Derivada do cosseno menos seno t. Derivada do seno é o cosseno t. Então, a gente tem uma fórmula para o vetor tangente em cada ponto. Ó. O vetor tangente aqui, o vetor tangente aqui, o vetor tangente aqui, aqui. Ok? Então, basta você substituir os valores de t, você tem ali. E a gente vai precisar desse vetor tangente para calcular a integral de linha, ok? É mais fácil você calcular o vetor tangente tendo uma parametrização do que tendo uma curva de nível ou tendo um gráfico, ok? E o gráfico também, ele não pega toda a curva, às vezes, né? A parametrização, você consegue pegar toda a curva com uma parametrização. Aqui você precisa de 2 gráficos, 2 funções, ok? Tem vários outros exemplos, tá? Vocês têm que praticar para entender todos os exemplos, porque cada caso é um caso para obter parametrização. Nem sempre vai ser coordenadas polares. Só em objetos que são circulares ou elípticos, daí você usa uma coordenada polar com raio A no x e raio B no y, para tentar imitar a equação de uma elipse, ok? Observe aqui que o x de t ao quadrado mais y de t ao quadrado, do jeito que a gente usou, é cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t, que é 1. Então, de fato, satisfaz a equação do círculo, certo? Então, por hoje, esse vídeo é tudo. Até o próximo vídeo e bons estudos para todo mundo. Falou!